Gente, vamos começar. A ideia da nossa live hoje é falar sobre comunidades. E que tipo de comunidade, né? Comunidade, eu vou começar já definindo o que é comunidade. Olha só. Comunidades são nada mais do que grupos de pessoas que se reúnem em torno de um interesse ou um objetivo em comum. E aí, por que a gente veio falar sobre esse assunto, né? Desde que a gente se torna a gente está rodeado de gente. Confuso? Talvez. Mas o que é importante a gente pensar é que nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Sozinho, o máximo que a gente consegue é fazer alguma coisa mais rápido. Mas quando a gente está acompanhado de pessoas, a gente consegue com toda certeza ir mais longe. E o nosso objetivo de falar com vocês hoje sobre isso, né, sobre o lance de comunidades, é para que vocês entendam e participem, como já participam com a gente, de tudo que vem acontecendo. Comunidade, para nós, é o que está nos movendo para criar esse tipo de conteúdo, para criar conversa prática, para criar as outras empresas que eu já criei. E é o que eu acredito, junto com a Carol, que faz com que a gente vá para frente realmente, né? Quer falar? O que é legal a gente complementar é que assim, né? Quando a gente empreende, a gente se sente muito sozinho, o que é totalmente normal, né? Ontem eu ainda falava sobre isso nos stories. Tem dia que eu tô aqui sozinha trabalhando, mas a gente nunca precisa se sentir sozinho, porque a gente tem justamente uma comunidade, né, de amigos, de parceiros, para poder trocar. Então, quando a gente está lá trabalhando numa empresa, a gente tem os colegas de trabalho, a gente tem, às vezes, né, um chefe que nos direciona, né, um líder, enfim. E quando a gente empreende, a gente não tem essa rede de apoio inicialmente, né? Então, a gente precisa construir essa rede. E por isso que a gente quer falar tanto sobre isso com vocês, porque a gente percebe o quanto essa rede tem nos ajudado. Aí vocês podem me perguntar, mas eu não conheço ninguém que faz exatamente o que eu faço. Mas não precisa fazer o que você faz. Precisa ter objetivos parecidos com os seus. Então, até a ideia de fazer essa live é porque esse final de semana aconteceu que a gente trocou muito com um casal de primos nossos que tem objetivos muito parecidos. E a gente também trocou muita ideia com uma amiga, que inclusive está aqui, a Maria Thalita, que também, ela é advogada, não tem nada a ver com o nosso foco de atuação, mas a gente tem objetivos parecidos, que é de estar aqui na rede social, produzindo conteúdo para vocês, e, né, de lançar infoprodutos, enfim, produtos digitais que façam a diferença no desenvolvimento de pessoas. E esse foi o fator que motivou a gente a falar sobre comunidade, né? Fazendo um pouquinho de um resgate, quando a gente criou, ou quando a gente começou a conceber a conversa prática, a gente começou a tratar, a conversar com outras pessoas. O Nicolas é um dos primeiros clientes que a gente teve, o Nicolas e o Felipe da SCL. A gente, através dele, começou efetivamente os primeiros serviços, né, que a gente presta aqui na conversa prática. Depois a gente queria desenvolver a nossa arte, né, a nossa logo, a identidade visual da empresa. E aí a gente contou com a Gabi, então a gente conversou com a Gabi, que é designer. Que foi minha colega de trabalho. Que trabalhou com a Carol. O Nicolas também foi colega de trabalho do Luiz, então pra gente ver que as coisas se conectam. A Thalita, que a gente acabou de comentar, é minha amiga de infância. Então são pessoas que a gente conheceu ao longo da vida e que agora fazem parte desse nosso novo momento, né? Exato. E aí, se a gente simplesmente quisesse fazer tudo sozinho, né? A gente, pela gente, com toda certeza nós não conseguiríamos fazer metade do que a gente está fazendo hoje. Com certeza. Os conteúdos que a gente publica, inclusive o último vídeo que a gente publicou, onde eu falo que uma empresa não é uma herança, né? Uma empresa deve ser feita ou construída para aquilo que você quer. Esse último vídeo, a ideia dele nasceu de uma conversa que a gente teve efetivamente com essas duas pessoas. Né? Vários outros conteúdos que a gente publica aqui no Insta e também no YouTube, eles surgem a partir desses conteúdos. E se vocês estão aqui numa rede social, vocês já entendem minimamente do que é efetivamente estar numa comunidade e participar de uma.
E esse próprio momento que a gente está vivendo agora, de corona e tal, não impede isso. Pelo contrário, né? A gente tem feito muitas trocas via rede social, via WhatsApp, videochamada. Então, isso é muito legal, porque a gente continua super conectado com toda essa rede. Hoje a gente mora em Jaraguá do Sul, grande parte da nossa rede está em Floripa, né? Tem outros amigos aí espalhados em outras regiões. O Nicolas, que é nosso cliente, está lá em Joaçaba. Mas a gente está sempre conectado. Então, não há desculpas para não fazer isso. Vamos ver se a gente consegue chamar a Thalita aí, vamos botar ela nessa roubada. E aí? Ai. Então, Thalita, a gente tem uma história já de anos, né? Pra quem não sabe, a Thalita é minha amiga de infância. A gente nem sabe direito que idade tinha, acho que uns 6 anos de idade. Faz só bem pouquinho tempo que a gente se conhece. Bem pouquinho tempo. Os nossos pais eram amigos, né? São amigos até hoje, a gente acabou se conhecendo, essa amizade ficou, né? E é incrível que a gente se reencontrou agora, depois de um tempo. A Thalita mora em Blumenau e a gente aqui em Jaraguá. Afinal, Jaraguá é melhor que Blumenau. Bem melhor. Nunca! E aí o que aconteceu é que a gente se reencontrou e se viu num momento profissional muito parecido, apesar de em profissões totalmente diferentes, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Thalita, conta pra nós aí, o que tu acha desse lance de comunidade, de troca e etc. Dá tua opinião aí, que é bem legal. Eu tava até acompanhando aqui desde o início, né? Porque fã da conversa prática, todo mundo que acompanha aqui meu Instagram sabe que eu replico várias coisas de vocês, justamente porque eu acredito muito nessa questão do mentes com objetivos em comum, ainda que em caminhos diferentes. E o início da live de vocês ali me fez lembrar de uma das primeiras frases que me impactaram quando eu comecei com essa mente empreendedora, que é que o empreendedorismo ele é solitário. De fato ele é, porque tu vai abandonando muitas coisas do teu cotidiano, do teu normal, e muito por incompreensão das pessoas ao teu redor pelo longo prazo, porque tu muda a tua cabeça, né? Então, assim, se todo final de semana eu saía para passar a tarde no shopping, hoje eu já não faço isso, porque eu sei que daqui 5 anos essas 4 horas de todo domingo vai fazer diferença. E as pessoas ao meu redor nem sempre têm essa noção. Então, de fato, o caminho, a jornada, ele se torna solitário, né? E, ao mesmo tempo, quando tu começa nesse caminho sozinho, tu vai encontrando muita gente com a mente como a tua, que entende o que tu estás fazendo e que começa a seguir junto contigo. E eu acho que foi mais ou menos nesse momento que nós nos reencontramos, né? Porque a gente era muito próximas quando era criança, depois cada um seguiu o seu caminho. Hoje, né? Quando vocês vieram aqui para Jaraguá, foi final do ano passado, mais ou menos, que a gente... Um pouquinho antes, olha como eu tô perdida, é coronavírus. E a gente se reencontrou com esses objetivos e falando justamente como é solitário. Sim, e a gente acabou criando uma comunidade, porque virou família, né? Não tem mais hora para mandar mensagem. Não, gente, eu e a Thalita, a gente fala todos os dias. E tem áudio assim, de 8 minutos. Então é muito engraçado. Assim, o negócio praticamente podcast. A gente só não se liga porque às vezes uma tá num momento mais complicado. A gente manda o áudio, aí quando tiver tempo ouve e assim vai. E o engraçado e o curioso, assim, ó, é que eu tô empreendendo desde 2012, né? É uma jornada um pouquinho mais longa aí como empreendedor. E uma das coisas que mais me motivou a empreender e me levou a realmente ter algum nível de satisfação fazendo isso foi todas as comunidades que eu pude participar, né? Então, assim, como empreendedor, eu participei de incubadora, de aceleradora, eu pude participar de vários programas de inovação e para conseguir me tornar o mínimo profissional que eu sou hoje, eu só consegui tudo isso graças a todas essas trocas, né?
E uma das coisas que eu mais ouvia de vários amigos é que você se reunia num bar, por exemplo, para trocar ideia ou para conversar, e a galera ficava falando assim, tipo, vamos falar sobre empreender, digamos assim, sobre o negócio, sobre algo desse tipo, né? E a galera ficava assim, não vamos falar de trabalho, vocês só querem falar de trabalho, porque sempre é trabalho, sempre é trabalho. E um dos tesões, né, que me move, que move a Carol, que move você, e acho que todo mundo que está nesse meio, é que, na verdade, empreender não é um trabalho, é um estilo de vida. Né? E o falar de trabalho... O falar de trabalho se torna engraçado, né? Porque a gente faz um churrasco domingo e a gente fala sobre o quê? Empreendedorismo. A gente tá aqui domingo à noite, o povo tá ali vendo Fantástico e tal, a gente tá aqui falando de empreendedorismo, né? Falando de empreender, isso é muito louco, porque a gente tá com 20 pessoas aqui ao vivo, né? 22 agora, que massa! Eu nem passava pela cabeça ter tudo isso de gente. Antes de começar o vídeo, será que pelo menos vai dar umas 7 pessoas? Eu falei, acho que meu pai, alguns amigos vão entrar. Não te preocupa, o pai e a mãe sempre vê. O pai e a mãe pelo menos vão estar aqui, né? Mas é interessante essa questão de comunidade para tu ver como as coisas vão depois se encaixando, né? Tu falou da Gabi, que foi uma pessoa que eu já conectei, que eu já estou tendo contato através de vocês, justamente nessa comunidade que tu vai criando em torno do empreendedorismo, ainda que em áreas completamente diferentes. Né? Eu, advogada, enfim, essa mente inquieta aqui já vem de criança, mas de fato eu comecei a levar isso a sério no final do ano passado, quando eu parei de só brincar com isso e pensei, não, peraí, eu acho que é por aqui o caminho. E de fato, tu não vai sozinho, tu não caminha sozinho, tu não consegue fazer nada sozinho. Eu só hoje tenho a cabeça que eu tenho porque eu tive inúmeros chefes que me ensinaram como advogar. Eu só sei o que eu sei hoje por toda a bagagem que eu já trouxe. E não existe, ninguém faz nada sozinho, de fato. A comunidade, ela é necessária para que tu tenhas, inclusive, aquela troca diária, aqueles insights que tu só tem conversando com outras pessoas. Tu não vai ficar... E ela precisa ser heterogênea, né? Se você está dentro de uma comunidade onde as pessoas só falam exatamente a mesma coisa, ou seja... Eu vou entrar numa comunidade de advogados, eu vou falar sobre advocacia, eu vou falar sobre tudo. Uhum. Se a Thalita fosse exatamente essa profissional que só falasse disso, com toda certeza tu estarias falando só para um grupo, né? E agora que a Thalita está na comunidade também do marketing, do empreendedorismo, tu amplia a tua visão sobre todos os negócios para que você consiga atender o teu próprio público de uma maneira muito diferente do comum, né? Isso é muito legal da gente trazer, né, gente? Que essa questão da diversidade dentro dessa comunidade é muito rica. Porque se a gente conviver só com pessoas que pensam igual a gente, ninguém vai evoluir. Vai ficar todo mundo ali, mediano, pensando igual. Então é muito legal quando a gente tem essa troca com pessoas de áreas diferentes, ou que pensam diferentes, que têm experiências diferentes. Tu não sai da caixa, né? Exatamente. Fica ali, imagina eu só falando de lei e de norma jurídica, que chatice, ninguém nem se importa com isso. Exatamente. Só a gente do direito que é louco. Agora até saindo um pouco do assunto comunidade, mas até o ponto de tu como advogada entender que tu é uma empreendedora. Porque eu acho que é uma primeira ficha que precisa cair antes dessa diversidade da comunidade, né? Eu entender que eu, advogada, também sou uma empreendedora. Que eu, psicóloga, sou uma empreendedora. Que eu, dentista, sou uma empreendedora. É muito engraçado que, assim, a Alissa estava aí assistindo a gente, e a Alissa, ela é jornalista e tal, e eu lembro que uma época ela apresentou um programa na TV Com. Agora revelei a idade, hein? TV Com. E eu lembro que eu assistia a Alissa fazendo aquele jornal, né? Apresentando lá, tipo,
certinha, a gente tá tipo, bonitinha ali na frente da TV, bem formal. E eu lembro que assim, hoje quando a gente vai produzir esse nosso conteúdo, vai produzir os vídeos, eu lembro da Alissa, saca? Ela faz parte da minha comunidade, mas ela faz parte de um segmento totalmente diferente, mas que contribuiu para que eu pudesse estar fazendo isso. Né? Eu lembro dela, eu mentalizo como era ela lá na frente, e eu consigo ter essa visão, né, participando, criando nosso conteúdo, né, gravando os vídeos, estando aqui na frente de uma câmera, que no começo não, até e aí, Larissa, beijão, Alissa. Que no começo, e hoje ainda a gente grava, para de gravar, grava de novo, para de gravar. Então esses insights que as comunidades nos trazem são muito ricos, né? Tu abre a tua possibilidade de conteúdo e de pensar de formas diferentes, tendo contato com outras áreas, né? Porque, por exemplo, na advocacia, tu passa 5 anos falando sobre leis. Eu saio de lá técnica. Eu saio de lá sabendo que a hora que um cliente chegar para mim com um problema, aonde eu vou buscar na lei aquela solução. Mas eu não saio de lá com uma mente aberta a pensar que para esse cliente chegar para mim com um problema, eu preciso gerir o meu escritório, eu preciso fazer com que este cliente saiba que eu existo, sem ferir o código de ética da OAB. Então, assim, a gente tem uma série de pormenores aí, para usar até o palavreado jurídico, que a gente não se toca. Então, essa virada de chave que tu comentas, de fato, ela chega a ser assustadora. Porque quando eu me vi como profissional liberal, pensando que, meu Deus, os clientes não batem na minha porta do nada. Eu preciso trabalhar alguma coisa aqui dentro para que essa mágica aconteça. E aí tu te vê como empreendedor e aí tu vê que, de fato, tu não sabe nada de nada. Tu só sabe lei. E isso não é suficiente. Então, a gente cuidar, né, Thalita? Isso em todas as profissões, né? Sei lá, o todas as profissões. Ninguém aprende a fazer negócios. A gente aprende aquela profissão, né? Gente, eu fiz administração. Eu não aprendi a ser empreendedora. Eu aprendi a ser funcionária de alguém dentro de uma área que eu iria escolher, ou no financeiro, ou na contabilidade, ou no RH. Mas eu não aprendi a ser uma empreendedora, a ter a minha empresa dentro da faculdade. Começa com o fato de que o empreendedorismo ele é algo abstrato, né? O que é o empreendedorismo? O que é ser empreendedor? O que eu preciso saber para me conceituar como empreendedor? Aí a gente tem aquelas referências, Flávio Augusto, milionário, numa casa que eu invejo na Flórida, mas tu sabe que aquilo ali não é a tua realidade, e ainda que tu estejas num patamar muito abaixo, tu também és um empreendedor como ele. E é uma loucura, né? E tu começa a ter esse contato de comunidade realmente para abrir a cabeça e tu começar a ter as tuas vertentes e entender o que para ti faz sentido também, né? Eu consigo resumir o empreendedorismo como a arte de se relacionar. Para mim é isso. E a comunidade em si é onde você testa essa arte. Então, por exemplo, eu preciso fazer um negócio. Eu sou uma empresa pequena e eu quero vender para um cliente grande. Como é que eu chego nesse cliente grande e me porto, e me relaciono, e faço esse contato com ele? Tudo isso que você cria, você consegue validar nas comunidades que você participa. Então, por exemplo, eu participei muito tempo da incubadora de empresas do MIT Tecnológico, muito tempo, uns 3 anos como incubado, e depois, enfim, cresci lá e consegui até virar analisador de empresas, né? E aí, nessa época da incubadora, tinha uma porção de gente com dores extremamente parecidas com as minhas. Eu sou uma empresa pequena e eu quero vender, ou eu preciso vender, porque é o meu público, para uma grande empresa. Aí você troca, né? Como você fez?
Quem já fez, né? Quem já passou por esse caminho, te ensina como é. Olha, vai lá no fulano de tal, conversa com tal pessoa, mostra o produto de tal jeito. As pessoas, elas ensinam, elas estão realmente dispostas. A gente está aqui num domingo e a gente está disposto a falar sobre esse tipo de coisa. E falar sem objetivo financeiro, digamos assim, né? A gente não está aqui vendendo nada. E as comunidades que você pode participar, elas também trazem esse tipo de experiência. Né? Você consegue participar de eventos, participar de comunidades, participar de trocas mesmo, onde o simples fato de você estar disponível já faz com que você aprenda. E o que é bacana... Pode falar, eu já estou me metendo aqui. Mas é que eu lembrei agora de um negócio interessante. A gente tem uma ideia de que as pessoas não vão nos ensinar, né? De que as pessoas não estão abertas a conversarem com a gente. E às vezes naquele cafezinho no corredor que tu pega ali o cara mais experiente, tu, o que tu acha disso aqui? Tu vê que o cara fala contigo durante horas, porque tudo que ele queria era alguém interessado no que ele já fez. E a gente que está começando tem uma ideia de que é totalmente ao contrário, né? Que as pessoas não vão, não, é o meu segredo aqui guardadinho e eu não posso contar para ninguém. Tu quer empreender, vai sozinho, te mete aí, vê como é que é. E é justamente o contrário, né? Como é bacana essa troca. Sim. O que a gente só tem que ter em mente, né? É a questão de não ser uma pessoa que fica sugando o conhecimento do outro. Então, que haja realmente uma relação de troca. Sim. Eu aprendi contigo, agora eu vou ensinar para o outro. Então, isso é muito importante, né? A gente ter a consciência que a gente ajuda e é ajudado. Tem que ter esse... Sempre vai ter algo que tu podes ensinar e sempre vai ter algo que tu vais aprender. Isso é para qualquer pessoa, seja a pessoa mais nova do que tu, seja a pessoa mais velha do que tu. Sempre alguma experiência, não necessariamente acadêmica, mas de vida, ela vai te dar alguma letra ali. Então, quando eu trabalhava nos escritórios maiores, assim, eu sempre pegava os advogados mais antigos da casa para tomar café junto. Porque sempre dali eu ia tirar alguma coisa e sempre alguma inovação eu ia trazer para ele. Porque eu, recém-formada, tinha uma cabeça, querendo ou não, diferente da deles, que estavam na advocacia há 15, 20 anos, e eu ali toda empolgada, com milhões de ideias e tarará, tarará, e sempre também aprendendo com essa experiência de quem já está na estrada há muito tempo. Sempre vai haver essa troca, né? Sempre vai ter algo a aprender, algo a ensinar. E tu tocou num ponto muito importante aí, que é de a gente, primeiro, não ter vergonha nem medo de pedir ajuda. E segundo, não achar que a nossa dúvida é idiota, é boba, tipo, ai meu Deus, isso é muito básico, eu não vou perguntar. Não, gente, o óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente acha que, ai não, eu não vou falar isso, ai eu não vou pedir ajuda. Mas não tem estão sempre à disposição de ajudar, e elas às vezes têm inclusive orgulho, né, como tu mesmo trouxe, tem um orgulho de poder compartilhar aquilo que elas aprenderam. Né? Esse orgulho de contar, eu sei porque pelo meu chefe em Floripa, gente, tudo que ele mais gostava é quando alguém perguntava para ele como foi o início do escritório. Tu podia preparar ali umas 3 horas, porque ele ia pegar um café, ele ia sentar do teu lado e ele ia te contar tudo que ele fez do início. E, cara, e era dessas conversas que eu tirava as minhas ideias ali, pensando, opa, isso aqui deu certo, é isso aqui que eu preciso fazer, é esse caminho que eu preciso seguir. E ao mesmo tempo eu falava para ele, mas olha, o doutor já pensou que tem uns escritórios agora fazendo assim, 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 o que o doutor acha da gente colocar aqui no escritório? Então essa troca, ela é muito real e ela é muito engrandecedora. Ô Thalita, tu tocou num ponto que para mim ele é muito importante, muito interessante da gente conversar. Que é o seguinte, ideias, né?
Existem muitas pessoas que têm um receio de compartilhar as suas ideias com aquele medo de ter essas ideias roubadas ou alguém lá e pegar a minha ideia e executar. Esse lance de validar a ideia, para mim e para Carol, ele é o mais importante de tudo. Você não precisa escancarar suas ideias para todo mundo antes de você masturar essa ideia, né? Antes de você pegar essa ideia e realmente testar algumas coisas dela. Mas é muito importante que você tenha poucas pessoas, pelo menos, que possam validar se essa sua tese é uma tese real ou não. E as pessoas que escondem as ideias, geralmente são pessoas que ou não executam essas ideias, ou elas até podem executar, mas acabam morrendo na casca. Então, validar as ideias, como a Júlia está falando aí, né? Validar com pessoas de confiança é muito importante. Para tu ter noção, o nome Conversa Prática não era o nome da Conversa Prática. O primeiro nome que a gente iria colocar era Discurso Prático. E esse nome Discurso Prático já tem desde 2014. A gente registrou esse nome. Eu registrei no INPE, a gente comprou domínio, investiu uma grana para fazer. E quando efetivamente, lá no final de 2018, a gente começou a planejar o que seria a Discurso Prático, a gente começou a trocar algumas ideias dentro de uma comunidade, né? E ficou muito claro que o nome discurso é uma pessoa só falando. Ou seja, o conceito de comunidade já começa aí, né? Tipo, eu faço o discurso, você ouve e acabou. Então não tem troca. Quem faz discurso não troca. Uhum. E aí, nesse instante, uma pedra pegou assim, deu em cima do discurso e a gente... Não, discurso não dá. A gente evoluiu para outros nomes e validou Conversa Prática como sendo o nome da empresa. E validou com algumas pessoas de confiança também. Ó, o que vocês acham desse nome? E aí, tal. A gente não tomou a decisão assim, sem consulta com outras pessoas, né? Em abrir realmente uma linha de confiança como a Júlia trouxe. Eu tenho uma coisa comigo, assim, de que ideia sem ação, ela não é nada. Um bom planejamento sem execução não adianta de nada. Não adianta de nada. Tu fica ali planejando, tendo ideia, passou 10 anos tendo ideia e eu não fiz nada com essas ideias, e daí eu não contei para ninguém essas ideias, então não valeram de nada, porque ninguém, nem para roubar a minha ideia. e ainda que, claro, tu vai compartilhar com pessoas da tua confiança, tu não vai sair no Instagram dizendo, gente, eu tive essa ideia aqui, o que vocês acham? Não é por aí, porque a tua validação também ela não vai ter parâmetro de confiança e de honestidade, né? Mas a tua ideia falada para outras pessoas, ainda que sem grandes detalhes, e outra pessoa pegar essa tua ideia e colocar em prática, ainda assim, eu acho que vai ser um projeto completamente diferente. Existem coisas que só tu faz da forma como tu faz. Então não tem porquê tu esconder isso a 7 chaves. Primeiro, porque ela é uma ideia, tu não está executando nada, tu está ali divagando sobre uma possibilidade de execução de algum projeto. Então isso por si só pouco importa. E ainda que tu compartilhe, primeiro, tu não compartilha tudo. Tu compartilha o central. Né? Tu não chega no núcleo do teu projeto. Sim. Quando tu compartilha algo com alguém. Tu não chega nos detalhes, tu não chega em como tu vais de fato executar. Tu dá uma ideia geral e diz, olha, eu estou pensando em fazer isso aqui, o que tu acha? E aí, nessa troca, tu vai, né, dando corpo para essa ideia até que tu execute. Porque, né, como disse Karen, minha amiga, inclusive, não basta ter muitas ideias e não executar. Tu tem que, de fato, tirar isso do papel. E tem um detalhe também, bem importante, um detalhe aí, complementando a tua fala, que você tem que validar suas ideias com quem minimamente já fez alguma coisa. Exatamente. Porque tem muita gente que é âncora, que ao invés de realmente
que é âncora e que não fez nada, não realizou nada e que, infelizmente, tá mais para ver o circo pegar fogo do que efetivamente para ajudar, né? Sim. Então é bem importante que você valide as suas ideias com quem minimamente já construiu algo. Eu vou repetir aquela nova frasezinha, né? Só aceite críticas construtivas de quem já construiu alguma coisa. Essa frase agora, ela faz parte da minha vida. Eu ia falar justamente isso. Eu disse, gente, ia parecer clichê, mas só aceite crítica construtiva de quem construiu. Porque tem gente que só quer te criticar para te colocar para baixo mesmo, né? Então tu tem que filtrar bem. Isso vem de tudo, né? Esse filtro que hoje a gente tem com rede social, por exemplo, né? De tu ver exatamente quem tu vai seguir, que conteúdos tu quer consumir, porque tudo isso não deixa de ser comunidade, né? Tudo que a gente vê em rede social também nos influencia. Então a gente tem que também cuidar de quem a gente segue, tem que dizer pessoas que nos ensinam, que nos fazem evoluir, que nos desenvolvem, e não pessoas que ficam nos colocando para baixo. Isso não vai ajudar em nada. Exatamente. E aí, Thalita, o que mais? Alguma contribuição extra? Pessoal que está participando, tem alguma pergunta, alguma coisa que queira contribuir também? Cheguei aqui de paraquedas, acho que eu já falei até demais, né? Thalita, obrigadão por participar aí da roubada, né? A live número 0001 da Conversa Prática. Viu, gente? Isso é comunidade. A amiga entra e faz live domingo. Quando vocês estiverem milionários, eu vou poder dizer que eu participei da live 01. Olha só que loucura. Obrigada, amiga. Beijo. Um beijo. Valeu, gente. Galera, contem com a gente. Vocês têm aí o nosso direct, mandem mensagens. Um beijo. Beijo, gente. Tchau.